Fala aí, galera, bom dia, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando, um pouquinho sobre alguns temas, que eu já até coloquei para vocês, já disponibilizei para vocês. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre assuntos que vão ser de suma importância na vida da gente, como profissional. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre balanço hídrico. E o que é balanço hídrico? O balanço, que é onde a gente vai ter um parâmetro do que entra e do que sai do paciente, e hídrico se referindo a líquidos. Então, quando a gente fala em balanço hídrico, é muito utilizado em pacientes graves, pacientes de UTI, pacientes que necessitam ser avaliados diariamente, a quantidade de líquido que está entrando, a quantidade de líquido que está saindo, se aquele paciente está perdendo muito líquido ou se ele está retendo muito líquido no organismo. Tudo isso daí vai ser importante para a gente. Bem, então o balanço hídrico, ele é o controle da quantidade de líquidos ingeridos e eliminados por um paciente em um período de 24 horas. Quando eu falo líquidos ingeridos, vamos pensar aí comigo que ele esteja numa UTI, esteja entubado. Então, ele não está ingerindo líquido, mas esses líquidos podem ser administrados. Então, tudo que a gente introduz no paciente de líquidos, a gente precisa anotar. Se é um soro, a gente vai anotar. Se é um medicamento, às vezes é porque, como eu coloquei a palavra ingerido, a gente pode estar não associando aquele paciente tão grave, Mas, de repente, um paciente de uma enfermaria, um paciente de um quarto que esteja precisando, dessa avaliação hídrica, também é indicado o balanço hídrico. Então, o balanço hídrico não é só para pacientes graves, Vou retificando isso aqui. O balanço hídrico são para todos os pacientes onde o médico vê a necessidade de fazer um controle da quantidade de líquido que vai entrar, o que vai sair e no final fazer um balanço, Ver a quantidade que sobrou ou a quantidade que ele eliminou. Muito bem. O que a gente pode considerar como ganhos para o paciente? Os soros, como eu falei, todas as hidratações elas vão entrar como ganhos. As medicações endovenosas, então se eu diluo uma dipirona para 10 ml, 10 ml vai ser a quantidade que eu vou estar injetando naquele paciente. Então, as medicações venosas têm que ser registradas. A diluição de medicações, o que eu acabei de falar, todas as diluições elas têm que entrar nesse ganho. Os hemoderivados, algumas literaturas falam que alguns hemoderivados entram como uma reposição de líquido, Mas, dependendo do protocolo da unidade, os hemoderivados também são. O que são hemoderivados? Uma transfusão, um concentrado de hemácias, vamos botar aí um concentrado de plaquetas, são chamados de hemoderivados, quer dizer, derivados do sangue, ok? Então, os hemoderivados, tem algumas instituições que, como protocolo, não acham que isso daqui é um ganho, é uma reposição, tá? Em outras já entra como um ganho. Então, isso daí vai ficar a critério da unidade. Medicações via oral líquidas, um óleo mineral, uma dipirona. O que ele tomar de líquido a gente anota. Tomei 200 ml, eu anoto. Tomei 50 ml, eu anoto. O controle de líquidos pela cozinha, pela copa. Então, a gente precisa, veio o que para ele? Veio 200 ml de suco de laranja. Então, 200 ml de suco de laranja eu tenho que anotar. A sonda nasointeral, às vezes é aquele paciente que está com uma sonda. Então, a quantidade de dieta que a gente vai ingerir ali, vai introduzir na sonda, eu vou anotar. A quantidade de água que eu lavei aquela sonda, eu também tenho que anotar. Então, toda essa questão aí de sondas, que entrou no paciente, a gente anota. A nutrição parenteral, eu não sei se vocês já tiveram aula de nutrição, E aí, normalmente, a gente, quando dá aula de nutrição, a gente fala um pouquinho a nutrição enteral, que é aquela que é introduzida, por um
uma sonda no estômago, né? Ou no estômago, introduz a sonda no estômago que ela vai até o duodeno. Então a gente chama de enteral porque ela é jogada diretamente lá no duodeno, no intestino delgado. A nutrição parenteral é uma nutrição, vamos colocar aqui, que é introduzida na veia do paciente, no acesso venoso dele. E por que a gente chama de nutrição, né? É uma diferença bem grande de nutrição enteral, que é aquela dieta comum batida, né, que é introduzida pela sonda, e a nutrição parenteral. Parenteral, então, quando a gente se refere ao acesso venoso, né, uma veia, e aí a nutrição ela é introduzida por esse acesso. Que tipo de nutrição é essa? São apenas nutrientes essenciais. Então, é aquele paciente que precisa muito, né, de sódio, de potássio, de vitamina. Então, se faz um concentrado só desses nutrientes essenciais e é injetado pela veia. Isso vai manter, né, a atividade metabólica daquele paciente. Vamos lá. O que pode ser considerado como perda? Então, a gente viu os ganhos, né, tudo que entra no paciente. Agora, o que é perda do paciente? As eliminações vesicais. Quando a gente fala de eliminações vesicais, a gente vai se referir a diurese, né? Principalmente a urina daquele paciente. Então, as eliminações vesicais a gente anota. A eliminação intestinal, diarreia. Então, a gente vai ter que, lógico, a gente não vai ter como medir, né? Mas a gente dá uma ideia em pequena quantidade, muita quantidade. Então, isso daí também a gente precisa registrar. Êmese ou emese, isso daqui se refere a vômitos também. Se puder medir, é bom, tá? Isso aí, se o paciente acaba vomitando numa bacia, né? Uma êmese numa bacia, a gente pode medir no cálice, né? Um cálice graduado, que é um medidor. Imagina aquele cálice, assim, aquele medidor que a gente tem de líquido em casa, né? Que a gente mede 100 ml, 200 ml. A gente tem um grandão no hospital e aí a gente mede naquele grandão, ok? A gente chama de cálice. Drenagens. Então, uma sonda nasogástrica, né? Um dreno, uma ostomia. Essa ostomia aqui são aquelas aberturas no hospital, no abdômen, no intestino, que ficam aqui no abdômen. Eu vou, depois dessa aula, eu vou estar gravando uma aula sobre sondas, e aí a gente vai falar de sonda gástrica, né? Vou falar também dessas ostomias, que são as colostomias, né? Ileostomias. E os drenos a gente também está vendo na aula de hoje. Então, drenos aqui, a gente precisa registrar a quantidade de líquido que saiu do paciente. Um tratamento dialítico, isso daqui é mais aqueles pacientes que estão fazendo uma diálise peritoneal, onde é introduzido um líquido pelo peritônio para poder fazer essa filtragem do sangue. É tipo a hemodiálise, só que a hemodiálise, né, que é feita no sangue, e a diálise peritoneal, o filtro aqui passa a ser o peritônio, então se injeta bastante líquido, né, um líquido concentrado ali pelo abdômen, no peritônio, e aí esse líquido ele vai fazer essa drenagem aí da ureia, vai tirar todos aqueles eletrólitos indispensáveis, dispensáveis aí pelo organismo. Quando houver pesar os curativos, né, quando tiver sangramento, ou um exudato em grande quantidade. O que seria um exudato? Né? Uma secreção em grande quantidade. Então, a gente precisa ter uma ideia, né, de quanto que aquele paciente está perdendo por ali. Sudorese também, né, é considerado perda, e a linfa também é considerado perda. A linfa é quando vamos pensar em um curativo que esteja saindo aquela secreção, um líquido, né, saindo pelos poros, por uma queimadura, um curativo grande, onde esteja perdendo também essa parte aí do sangue que a gente chama de linfa. Aqui tinha um vídeo, mas eu acho que eu não vou conseguir abrir, tá? Não é possível. Depois eu mando para vocês lá como vídeo complementar. Então, resumindo, tudo que entrar no paciente, seja líquido, seja medicação,
seja o que for que a gente introduzir no paciente líquido, a gente anota. E tudo que sair do paciente, de qualquer forma, a gente também vai registrar, ok? Então, isso daí existe um impresso próprio, que eu vou estar levando para vocês assim que a gente retornar, tem até que anotar, assim que a gente retornar, levar um impresso para vocês terem uma ideia de como é preenchido um balanço hídrico, porque às vezes a gente fala, né, e a gente não tem essa noção, é bem diferente de quando a gente vê. Então é um papel, um impresso, onde a gente tem todos os horários do dia, né, do plantão, se esse balanço é feito de 12 em 12 horas, é só o plantão ou do dia ou da noite que preenche um balanço de 24 horas, onde os 2 plantões preenche e o plantão de noite, né, quando chega de manhã, ele fecha esse balanço. Então a gente soma tudo que entrou, soma tudo que saiu, diminui e aí tem o resultado. Então vamos pensar aqui comigo, se de repente naquele dia entrou 2.000 ml, né? Contando com tudo, com líquidos que ingeriu, soro, medicação, tudo, entrou 2.000 e saiu, né, nas perdas, né, a gente vai registrar lá, saiu 2.300. Isso significa o quê? Que entrou menos do que saiu mais medicação, mais líquido do que ficou, né? Então a gente falaria que esse balanço aí deu negativo, ele ficou abaixo. Então significa que o paciente está perdendo muito líquido. Isso vai dar um parâmetro para o médico aumentar a quantidade de soro, aumentar a quantidade para repor essa perda aí no paciente, para a gente manter o paciente hidratado. Então, o balanço hídrico ele serve exatamente para isso. Da mesma forma, se eu introduzir no paciente 2.000 e drenou 3.000, ele teve uma perda, ele reteve muita coisa. Então, assim, a gente tem que entender assim, se eu elimino mais do que eu ingiro, eu estou perdendo muito líquido. Agora, se é o contrário, né? Se é o contrário, introduziu 2.000 e saiu 1.000, então eu tenho 1.000 ml ali de retendo, o paciente está retendo muito líquido ali. Então isso daí serve também como parâmetro para o médico. Então o médico, quando ele chega, ele vai avaliar aquele balanço, se é um balanço positivo ou se é um balanço negativo, ok? Mas na aula eu vou levar um impresso para a gente ver e aí fica mais fácil, né, para a gente manusear. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre feridas e curativos. Vamos lá. Então, feridas, né? O que são feridas? Feridas é uma interrupção da continuidade dos tecidos devido a uma causa externa. Então, vamos pensar, quando a gente fala continuidade, né, da pele, é quando a pele está íntegra. Se eu tenho uma interrupção daquela integridade ali da pele, eu vou ter uma ferida. Essas feridas, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser cirúrgicas ou traumáticas, ok? Então, uma ferida cirúrgica, por exemplo, acho que eu tenho aqui uma ferida cirúrgica, é uma ferida, né, que foi feita aí por uma cirurgia. O paciente passou por um processo cirúrgico e aí ocorreu ali uma ferida cirúrgica. Uma ferida traumática, né, uma lesão grave, né, normalmente as bordas, né, uma das características é que a ferida cirúrgica, a borda dela é uma borda íntegra, quer dizer, reta, é uma borda que a gente vê linear. Como foi feito, né, um corte certinho, né, aquelas bordas ficam certinhas. Então o médico só aproxima aquelas bordas, né, no final da cirurgia e vai suturar aquelas bordas. Uma ferida traumática, ela não tem essas bordas lineares. Dependendo do corte, dependendo da lesão, dependendo do trauma, ela pode ter diversas bordas, né? Às vezes precisa de enxerto. É uma ferida bem, vamos dizer assim, bem agressiva, né? O nome já diz, uma ferida traumática. Vamos lá. Agora, quanto à presença de infecção, né, essas feridas elas têm algumas características. Vamos ver aqui comigo. Uma ferida limpa. Então, quando eu falo que uma ferida está limpa, é aquela ferida
que não tem micro-organismo, uma ferida bem vermelhinha, né? Sem nenhuma aparência, né? Nenhum amarelo, nenhuma fibrina, nada. É uma ferida bem limpa mesmo. A gente vai olhar, né? Eu costumo dizer que a ferida tá bonita, né? Aquela ferida bem vermelha, ela é uma ferida limpa, isenta de micro-organismo. Agora a gente tem algumas feridas que a gente chama de limpa, mas ela é contaminada. Por que ela é limpa, mas é contaminada? São lesões, o que seria uma ferida limpa contaminada? São lesões com tempo inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento inicial. Então, vamos pensar aqui comigo, o paciente se cortou em casa, né? Então ele fez um corte e ele rapidamente foi levado lá para o hospital. Então, ele se cortou em casa, a gente já considera aquela ferida ali, ela é limpa, porque você vai ver que ela está limpinha, ela tem menos de 6 horas, mas ela já é considerada uma ferida contaminada, porque pode ter ocorrido naquele período, né, devido ao ambiente, o solo, pode ter ocorrido uma contaminação naquela ferida. Então, a gente já vai tratar aquela ferida como uma ferida contaminada. Uma ferida, um acidente, por exemplo, na rua, né, que o paciente teve contato com o chão, você vai olhar e vai dizer assim, não, a ferida está limpa, mas ela já vamos dizer assim, ela já é potencialmente contaminada pelo ambiente, né, pelas formas como ocorreu aquela ferida. Então, entre o tempo inicial, né, do trauma e o atendimento inicial, se for inferior a 6 horas, a gente chama ela de limpa contaminada. Agora, se essa ferida aí, se esse trauma, ele demora mais de 6 horas, aí a gente já vai considerar aquela ferida totalmente contaminada, né? Uma ferida cujo tempo de atendimento foi superior a 6 horas após o trauma. Por isso é importante, às vezes o paciente faz um corte em casa, né? E aí ele demora muito para ir ao hospital. E aí, às vezes, é uma ferida que tem que ser suturada, mas aí chega lá, já passou de 6 horas. Então, o médico ele já fica com medo de suturar aquilo ali, porque vai abrir, vai ocorrer uma decência ali. Porque se a ferida é contaminada, já é considerada contaminada, com certeza já cresceu o micro-organismo ali naquela borda, né? E aí vai dificultar a cicatrização dela. E uma ferida que é considerada infectada é quando ela já tem a presença de agente infeccioso no local. Muito bem. Cicatrização. A gente vai ver aqui um pouquinho, né, alguns fatores que vão interferir nesse processo de cicatrização. São eles: uma hipovolemia. O que é uma hipovolemia? Sempre que a gente vê o prefixo hipo, a gente lembra de pouco, baixo. E volemia é uma outra dicasinha aqui, ó. Emia. Sempre o sufixo emia vai lembrar de circulação sanguínea, né? Alguma coisa que esteja em contato com o sangue. Então, quando eu falo hipovolemia, volume sanguíneo está baixo, ok? Então, uma hipovolemia, quando que o volume sanguíneo de um paciente fica baixo? Quando ocorre uma hemorragia. Então, se o paciente perde líquido, né, um trauma, alguma coisa, ele perde muito líquido, um exemplo, né, esse problema aqui vai interferir no processo de cicatrização. Essa hipovolemia pode ser também um paciente desidratado, com uma perda de líquido. Então, ele é considerado aí um fator importante. A nutrição daquele paciente, é óbvio, né, que o paciente que esteja com os nutrientes em dia, com uma boa nutrição, ele vai recuperar muito mais rápido do que aquele paciente desnutrido, né? Uma criança com uma desnutrição grave, o processo de cicatrização dela vai ser bem menor do que de uma outra criança saudável. Bem, desculpa. A idade também, né, vai interferir, né? Crianças, a capacidade daquele tecido se recuperar muito mais rápido
do que de um idoso, né? Por exemplo, que os nutrientes da pele já estão escassos, então aquele tecido ali ele já demora mais a cicatrização. A defesa imunológica, né? Então, se o paciente, como é que está a imunidade daquele paciente, também vai interferir no nosso processo aqui de cicatrização. Hormônios também é importante, né? Que pode interferir também nesse processo. Os medicamentos, alguns medicamentos também podem interferir. Doenças associadas, essas doenças aqui a gente pode citar, por exemplo, o diabetes, né? O paciente diabético, ele tem a cicatrização lenta, ok? Acaba ocorrendo essa influência aí, principalmente hormonal, né? Porque ele tem uma deficiência aí do hormônio. Então, isso daqui vai interferir nessa cicatrização. E drogas e álcool também, né? Porque acaba diminuindo a imunidade, né? Cria-se uma cadeia aí, uma coisa vai puxando a outra e aí a gente acaba tendo como resultado final uma cicatrização prejudicada no paciente. Existem também alguns fatores locais, né? No local da lesão. A estrutura da lesão, isso aqui também vai influenciar na cicatrização. Uma lesão muito aberta, traumática, muito aberta, que não é possível fazer uma sutura, é lógico que a cicatrização ali vai demorar muito mais. O local, né, onde ocorreu a lesão também vai influenciar. Um local que seja, vamos pensar comigo, uma lesão a nível do cotovelo. Toda hora a gente estica o braço, né, e flexiona, estende e flexiona. E aí aquele tecido ali, quando ele começa, né, a formar aquela camada de cicatrização, a gente estica, estende, flexiona. Então isso daí vai dificultar. Então as lesões em articulações, elas acabam sendo prejudicadas também. O edema. O que é edema? Só para lembrar? Edema. Vamos lá, lembraram? Edema, então, é um acúmulo de líquido no tecido, né? Entre parênteses aí, o inchaço. É aquele edema. Os tipos de curativos. Isso daqui vai ser o tema de um trabalhinho que eu vou passar para vocês, né? Tipos de curativo. Então, o que são tipos, né? A gente hoje tem uma infinidade aí de curativos caros, curativos baratos, curativos mais complexos, mais chiques, que a gente pode trocar uma vez na semana só. Então, assim, a gente tem uma infinidade, os tipos de curativos que eu vou pedir como pesquisa, como trabalho para vocês. A mobilização daquele paciente, né, como eu falei, está muito ligada aqui ao local. Então, aquela que dificulte, né, a cicatrização, por exemplo, aqui numa articulação, né, que a gente estica, encolhe, levanta, anda, e aí vai dificultar também. E o suprimento sanguíneo, né, então, se é um local, né, ou se é um paciente que tem umas lesões por insuficiência venosa, né, um problema circulatório, com certeza vai dificultar aí a cicatrização daquela ferida. Bem, então a gente tem aqui alguns, né? Tem alguns sim, só pra gente ver. Uma lesão aqui, ó, por exemplo, né? Uma lesão aonde a borda da lesão tá muito separada, né? Essas lesões que as bordas ficam muito distantes, né? Muito distante, a cicatrização é mais lenta. A gente fala que é uma cicatrização por segunda intenção. É aquela cicatrização que não vai ocorrer assim tão rápido quanto uma cirurgia, aonde a gente pode unir as bordas, né? O médico vai unir as bordas, uma ferida cirúrgica, ela tende, né, a cicatrizar muito mais rápido do que, uma ferida traumática, como essa daqui, ok? Então aqui, ó, você tem que tratar essa pele aqui escura, a gente chama de pele necrosada. Então, a gente tem que tratar essa pele necrosada, tirar essa pele toda, até aquela ferida ficar bem vermelhinha, aí ela começa a cicatrizar.
Eu sempre falo, né, que as pessoas às vezes leigas, né, infelizmente, acham que uma ferida ela está melhorando quando ela começa a criar aquela casquinha por cima, né? Então a gente vê, não, uma casquinha aqui, ó, uma casquinha, não, já está cicatrizando. Pelo contrário, a ferida quando está boa, ela não tem que ter casquinha nenhuma. Ela tem que estar bem vermelha, sim, ó, dessa cor assim, ela toda vermelha, aí ela é uma ferida bonita, né? Que aos olhos das pessoas mais leigas acham que aquilo ali está horrível, meu Deus, está em carne viva. Exatamente, é aí que está melhorando. Então, enquanto tá essa pele, né, essa casquinha aqui, ó, isso daqui é necrose, isso daqui dificulta a medicação. Se eu coloco uma pomada aqui, né, uma pomada com antibiótico, por exemplo, essa casca, ela dificulta a pomada entrar no meu tecido. Então, a gente vai ver que a gente precisa usar pomadas, né, desbridantes, que a gente fala, né? São algumas pomadas que vão amolecer primeiro. Então, quando a gente pensa em um curativo, né, não é só jogar uma pomada e fechou e tá bom. Não. A gente vai lavar essa ferida, uma ferida como essa daqui, como esta, né? Se a gente pega uma ferida dessa aqui para cuidar. Primeira coisa, vamos lavar com água e sabão, principalmente sabão antisséptico, tipo clorexidine desgermante, né, que é um bom sabão. A gente lavaria bem com uma gaze, né, esfregava, lavava bem. E aí, em seguida, nós usaríamos uma pomada desbridante, né, que pode ser uma colagenase, né, ou uma sulfadiazina de prata, uma pomada que amoleça essa pele aqui, porque eu preciso tirar essa pele. Então, quando a gente às vezes ouve falar, tem que fazer um desbridamento. O que é um desbridamento? É retirar essa pele necrosada. Então, se eu retiro essa pele necrosada, o que eu colocar depois de pomada, né, ou medicamento, ele vai agir diretamente no tecido. Então, uma ferida bonita, né, uma ferida limpa, é aquela ferida que está, entre aspas, em carne viva. É aquela que você vai olhar e vai falar, meu Deus, que ferida horrível. Não, aquela que está bonita, horrível está essa daqui. Então, assim, a gente precisa ter isso daqui em mente, né? O que eu colocar aqui em cima não vai conseguir, não vai entrar, não vai penetrar no tecido da melhor forma, porque isso daqui, essa casca aqui, ela vai dificultar o curativo. Do lado de cá, desse lado aqui, ó, a gente observa uma ferida que era cirúrgica, né? A gente está vendo os pontinhos aqui, ó, mas que ocorreu uma infecção nessa ferida. E aí, da mesma forma, né, ocorreu uma descência de sutura. Então, quando eu falo descência de sutura, é quando os pontos se rompem, o ponto arrebenta, né, se soltam. E aí, a gente tem uma descência da sutura. Essa ferida aqui, ela não pode ser suturada novamente. Então, a gente aguarda uma cicatrização que a gente chama, como eu já falei, de segunda intenção. Essa ferida aqui, ela tem que cicatrizar de dentro para fora. Então, o tempo de cicatrização vai ser demorado, né? Não vai ser uma cicatrização rápida. Vai ser uma cicatrização bem lenta, porque o tecido ele tem que glanular, ele tem que ficar um tecido bem irrigado, bem vermelho, né? Para poder aquela pele, né? Aquele tecido epitelial ali, ele se regenerar. Muito bem. Aqui embaixo a gente vê, né, era um piercing, né, acredita? Vocês aí que gostam de piercing, tem que ter cuidado. Ocorreu aqui, né, uma formação de um queloide, né, que a gente vai falar no próximo. Então, era um piercing aqui na orelha que criou-se um queloide. Também a mesma coisa, ó, aqui e aqui. Também o da língua, né, que formou esse tecido aqui. Então, a gente vai observar que é um crescimento excessivo de tecido cicatricial. Isso pode ocorrer tanto, né, em lesões traumáticas como em lesões cirúrgicas. Existem pessoas que têm uma tendência maior à formação desse tecido cicatricial. Então, ele cicatriza, mas ele aumenta, né, ele cria aí mais uma proteção aí em cima daquele ferimento.
é o que a gente chama de queloide, né? Isso daqui, por exemplo, ó, uma cirurgia cardíaca que virou ponto de exclamação. Então, é uma cicatriz que a gente pode chamar também de cicatriz hipertrófica, ok? Então, aumentou o tecido cicatricial. Não tem mal, esteticamente é ruim, né? As pessoas normalmente não gostam. Agora, pessoas que têm tendência à formação de queloide, qualquer lesão, ela pode se transformar em queloide. Até um piercing. Então, tem que ter esse cuidado aí, ok? Bem, já tem 30 minutos, né, de aula, eu ia parar. Mas vamos só concluir esse daqui. Aqui é sobre drenos, né? São aqueles vídeos que eu coloquei para vocês, então eu disponibilizei lá do YouTube. Copiei o link e deixei lá para vocês sobre dreno. Aqui eu tenho, né, alguns tipos de dreno, né? Então, dreno torácico, dreno tubular. E aí eu coloquei 3 tipos de drenos lá, 3 vídeos para vocês verem, né? O dreno de Penrose, que é essezinho aqui, né? Um látex, que é colocado normalmente no finalzinho da sutura, e que o objetivo de um dreno, né, de qualquer dreno, o objetivo é de ajudar a tirar o excesso de líquido de dentro daquele tecido, de dentro daquela sutura para o exterior, evitar que se acumule, né, uma quantidade de líquido aqui dentro e acaba fazendo uma descência nessa sutura. Então o dreno de Penrose está aí. É essezinho de látex, né? Parece um dedinho de luva, né? Aqui a gente tem uma outra imagem. São vários tipos, né? O médico, durante a cirurgia, no final da cirurgia, ele insere o dreno ali, já sutura ele ali, e a gente só vai, né, colocando uma gaze, né? Cuidando disso. Tem alguns cuidados de enfermagem que já foi colocado lá. E eu queria que vocês depois assistissem aqueles vídeos lá, do dreno de Penrose, do dreno de tórax e o dreno de Hemovac. Esses cuidados aqui, vocês vão ver lá no vídeo, né, que é de tracionar quando indicado pelo médico, né, o médico ele vai orientar, de movimentar para evitar que aquele dreno fique aderido lá dentro, né, aquele tecido, e anotar, né, isso tá lá no vídeo, eu queria que vocês assistissem lá. Aqui, só para mostrar para vocês, é o dreno de Hemovac, que eu quero que vocês também vejam lá os cuidados de enfermagem. Lá, quando a gente voltar lá no laboratório, eu vou mostrar para vocês o manuseio com dreno, né? Então, isso daqui faz parte, né, da nossa aula prática que a gente ia ver. Estou colocando a teoria porque a gente está tendo tempo para isso, então a gente vai aproveitando. O dreno tubular, que é essezinho aqui, né, que também é colocado no tecido. Olha, essezinho aqui, por exemplo. Então, pós-cirurgia, né, para evitar o acúmulo, qualquer dreno é exatamente para fazer essa função. É tirar o excesso de líquido de dentro ali da cavidade para o exterior, tá? Então, aqui a gente está vendo um tipo, né, como é feito esse curativozinho. Essa inserção, né, quando a gente fala na inserção do dreno, é onde o dreno está introduzido na pele. A limpeza aqui é apenas com álcool 70, a gente só limpa isso daqui e observa isso daqui, né? Quando a gente vai anotar, fazer o registro, é importante a gente anotar isso. Se existe sinal de infecção ou não. Então, isso daqui é importante a gente observar. O dreno de tórax, né, que também está lá, é um dreno muito utilizado, principalmente em derrame pleural, né, pacientes ou um hemotórax ou um pneumotórax. Então, são patologias na cavidade pleural, onde é necessário o paciente usar esse tipo de dreno. É um dreno fechado, que eu também vou mostrar para vocês o manuseio dele, mas na prática, né, fica muito complicado a gente falar. Mas lá no vídeo, né, ela explica muito bem como que se manuseia o dreno. Então, é importante vocês, com calma, durante a semana, vão assistindo aqueles vídeos para poder complementar essa aula de hoje. Bem, aqui em geral, né, os cuidados em geral, que é o local do dreno, que é importante, a inserção. Então, quando a gente fala aqui local do dreno, eu estou me referindo à inserção daquele dreno.
O tipo de dreno, né? Eu vou anotar também se é um dreno de Perrose, se é um dreno tubular, se é um dreno de tórax, né? O tipo de drenagem, quando eu falo aqui tipo de drenagem, é uma drenagem que pode ser aberta, tipo aquela drenagem do dreno de Perrose, é uma drenagem aberta, né? Ou uma drenagem de tórax, que é uma drenagem fechada, né? Eu vou mostrar para vocês que a gente de forma alguma pode deixar entrar ar no tórax daquele paciente. O tipo de líquido drenado, né? Se é um líquido ceroso, né? Aquele líquido amarelinho, clarinho, né? Ou se é um líquido sanguinolento, ou se é uma mistura sero-sanguinolento, né? Ou purulento, um líquido com pus, né? Isso daí é importante a gente ter em mente para poder a gente registrar. O volume do líquido drenado, importantíssimo. A permeabilidade do dreno. Quer dizer, aquele dreno está funcionando ou não? Não está saindo nada naquele dreno, então tem algo errado. A função dele é de drenar. Se ele não está drenando, duas opções. Ou não tem mais secreção para sair, né? Porque à medida que vai diminuindo a secreção, vai diminuindo o volume drenado. Ou aquele dreno está obstruído de alguma forma. Então é importante a gente anotar. A drenagem 0, drenagem 10 ml, 5 ml, isso é importante a gente anotar, porque isso é uma referência para o médico quando ele for avaliar aquele paciente no dia seguinte. A inserção do dreno, né, no local do dreno. E a tração do dreno conforme prescrição médica. Isso aqui principalmente é apenas para o dreno de Perrose, tá? Então, prestem atenção lá no vídeo para a gente não se perder. Tá? Esse local do dreno aqui, a gente pode também estar se referindo em que parte do corpo ele está. Na região torácica, na região abdominal, né, na coxa direita, no braço direito, no antebraço, na região, no dorso da mão. E aí a gente lembrar, né, da localização correta, né? Não vou colocar no peito do pé, não, no dorso do pé. Então a gente utilizar aquelas nomenclaturas. Se vocês quiserem, né, não sei, se vocês já têm esse material, se não tiverem, depois a gente pode estar passando para vocês sobre a localização, né, a anatomia topográfica do organismo, do corpo, onde a gente aprende as localizações corretas aí dos membros, das partes do corpo. Bem, chega, né? Tricotomia, ainda tem tricotomia. Bem, tricotomia, né, a gente, quando fala em tricotomia, a gente vai estar lembrando da retirada de pelos do paciente. Pode ser, né, pré-cirúrgico, né, isso daí é importante, conforme a prescrição médica, ou, por exemplo, um acidente onde não tem como você fazer, o médico fazer uma sutura numa área do couro cabeludo que esteja com muito pelo. A gente tem que, então, fazer uma tricotomia local, né? Tirar uma parte ali daquele pelo. Então, tricotomia é a retirada de pelo, né, do corpo, ok? Isso aí por meio de um prestobarba ou de um aparelho elétrico, de uma máquina, de alguma forma a gente vai fazer isso daí. Em cirurgia de crânio, né, se vai retirar todo o pelo do couro cabeludo. Cirurgia torácicas, né, isso daqui vai ser conforme o protocolo da unidade, tá? Lembrem disso. Isso aqui eu coloquei, né, as áreas e a parte que te retira. Cirurgia de membros inferiores, todo membro inferior, incluindo a região pubiana também, tá? Porque pode precisar ali de um acesso na região inguinal, então tem que fazer a tricotomia também. Aqui vocês vão ver as orientações, que é de calçar a luva, usar a tesoura, né, para cortar o pelo maior, e a lâmina a gente vai utilizar para os pelos menores. Fazer esse processo, né, com delicadeza, porque é bem complicado, né, a gente evitar cortes, evitar algum acidente com aquele nosso paciente. A pele, né, a gente tem que ter um cuidado, fazer uma degermação na área tricotomizada. Essa degermação aqui é uma limpeza, né, com sabão, né, com água e sabão, pode ser até um sabão antisséptico mesmo, na área tricotomizada.
Tô correndo um pouquinho, porque já tem 40 minutos de aula, né? Senão fica cansativo demais para vocês também. O material, uma lista aqui de material, bandeja, recipiente com bola de algodão, pacote com gases, cuba redonda com sabão líquido, o aparelho de barbear. Dependendo do protocolo da unidade, algumas unidades já pedem que o paciente já vir tricotomizado. Outras só fazem isso já, assim, próxima à cirurgia. Então, a gente vai seguir da mesma forma que eu falei, o protocolo da unidade que eu estiver trabalhando. Como é que é feito aqui? Não, a gente vai fazer lá no centro cirúrgico. Não, podem fazer a tricotomia aí no quarto antes do paciente subir. Então, isso daí vai variar conforme, né, o protocolo daquela unidade que vocês estiverem. Aqui vocês vão ver que temos os procedimentos, que é o que está escrito mesmo, não vou ler com vocês, que é a gente sempre proteger, né, de manter aquele paciente isolado, né, não expor muito aquele paciente, ok? Deixa eu ver o que mais, está tudo certo. E chega, 40 minutos, falei demais. Na próxima aula, né, eu vou estar colocando para vocês, essa semana ainda, tá? Porque eu queria entrar em administração de medicamentos. Então, eu vou gravar uma aula para vocês de sondas, sonda vesical, sonda nasogástrica. E na próxima aula, que é na segunda-feira que vem, a gente vai colocar uma aula, se a gente ainda estiver na quarentena, eu vou estar postando para vocês uma aula sobre administração de medicamentos, só para poder a gente já introduzir alguma coisa, tá bom? Então, fiquem com Deus. Por enquanto é só, tá? Mais tarde eu vou colocar o restante, o complemento dessa aula.